Você de novo aqui. Antes era o caminhão, agora nós vamos controlar esse crânio. Então eu vou conectar. Ah, você viu também? Ó. Vamos alinhar para zerar o aparelho, tá? Vamos botar ele bem virado para frente aqui. Vamos alinhar ele bem alinhadinho. Pra gente dar o zero dele. Aí. Oi. É uma maquete de uma casa. Agora não, agora nós temos que preparar, que nós já vamos começar a apresentação. Quantos minutos? Quanto tempo? Senta aqui, Gunei. Fica à vontade. Querido. Tem no bolso aqui, não vai dar pra sentar. Tirar uma foto dessa galera aí, né? Fazer um filme. Cara, que bacana. Pega eu aqui, ó. Você é pra depois, né? O importante é a galera ali, né? O cara quer brilhar mais que a beleza. Bora. Tá. Ok? Boa tarde, Campos. Estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde. E aí, meu querido? Pessoal, estamos aqui hoje com a satisfação imensa, não é? Eu vou botar aqui no home. Nós vamos falar controlando tudo em qualquer lugar, de um suporte de crânio. Não deu para trazer o caminhão aqui. O caminhão está na área open. Eu sou Maltes Galvão. Eu não sou dessa área, mas eu estou nessa área. Eu sou da medicina, sou professor de medicina legal, sou médico legista. E estamos aqui com uma vibração imensa. E o Rugney? Galera, então a gente também, o Maltes não tá nessa área, eu também não tô. Então ninguém tá. Na verdade, acho que todo mundo aqui tá. Meu nome é Rugney, sou responsável pela Garra Infinito e a gente vai trazer uns brinquedinhos legais aqui. Minha formação de engenharia, conheço um pouquinho de brinquedo de inteligência artificial. Muito bem.
Então, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui, tá? Lembrar do Thiago Jarjur, que fez o convite para a gente estar, toda a equipe do Thiago, que, pô, bacana demais. E lembrando aqui o que é educação. Eu poderia ter trazido aqui o conceito de educação de Freire. Educação é tudo aquilo que fica quando se esquece o que se aprende. Mas talvez seja mais oportuno do Paco, que fala que aprender a ser feliz. Essa é a ideia. Tecnologia. O que é tecnologia? Puxa, quantas definições. Vou mostrar uma tecnologia para vocês. O tamizador seletivo progressivo dinâmico gravitacional. Um nome bacana que eu inventei para uma tecnologia que a gente usa na medicina legal. Eu vou fazer um pequeno caminho pela medicina legal para você entender. Esse é o laboratório do IML. Está aí uma tecnologia, um varal de lâmpadas, que eu precisava de suspender, abaixar. Então, tudo é muito simples, tudo é muito fácil de ser feito. A tecnologia de reproduzir uma radiografia que a gente usa em perícias, a tecnologia de um programa, esse aqui é da minha tese de mestrado na Unicamp, para calcular a idade pela erupção dos dentes, e no caso, são dentes das escavações das guerrilhas do Araguaia. São coisas muito sérias. Olha que interessante, eu usando o SketchUp para mapear uma escavação, é o mesmo SketchUp que eu uso para modelar as pecinhas do equipamento. Então as coisas se interagem, o conhecimento é único, é um só. Então a gente usa o mesmo programa na medicina legal para uma coisa e também na medicina legal para outra coisa. As luzinhas forenses para ver que é sangue. Então existem várias tecnologias que a gente aplica para ver uma restauração em um dente. E aí a gente chega num ponto crucial, que é a identificação humana. Porque eu preciso posicionar o crânio exatamente na mesma inclinação que aquela fotografia que a família me trouxe do desaparecido. Mas não só a fotografia, mas também a radiografia. Fiz um primeiro suporte para a foto, mas um dia eu precisei de fazer uma radiografia, vamos usar. Tecnologia para pintar, para ver as marquinhas da resina. Isso tudo é tecnologia e às vezes o trabalho é muito árduo, é muito extenso, são muitos ossos. A gente já é muito antigo nessa área, mas eu me sinto muito jovem, aqui com você, nessa Campus Party, compartilhando e aprendendo. A gente já tem uma experiência bastante razoável em medicina legal. Desastres, terremoto no Peru, eu estava lá. Incêndio no supermercado do Paraguai, eu estava lá. O avião da Gol, eu estava lá. E era chefe do laboratório de antropologia forense. E cabia a mim a missão de identificar, junto com os meus colegas, doutor Luiz Trindade, doutor Elvis Adriano, doutor Ricardo César Frade Nogueira e tantos outros. E a gente precisava de tecnologias disponíveis. E não existiam tecnologias, a gente tinha que desenvolver essas tecnologias. Isso aqui é uma foto dessa semana, foi uma semana tumultuada, né, Rugnei? Tá eu e o Rugnei aqui na loucura, para acabar a placa-avó, porque não é placa-mãe da Scania, que ela é muito velha, né? Ela tá lá fora. Mas isso é só uma brincadeira. É tudo muito simples. Agora, são muitos fios. Soldar um é fácil. Mas soldar 48 relés, meu querido, aí a coisa torna-se mais difícil. Então essa é a placa que comanda. A gente vai ver que tudo que a gente brinca é baseado em coisas simples, no caso o Arduino. Ou então no caso que o Rugnei vai comentar, o Node. Mas a gente programa da mesma maneira. Tudo completamente acessível. Aqui a gente instalando a placa-mãe no caminhão, né, a placa-avó. Vamos voltar um pouquinho para a medicina legal. É a mesma pessoa, em inclinações diferentes. E aí eu apresento a vocês esses pontos. E o que são esses pontos? O que são? Vamos melhorar, vamos dividir os pontos. Vamos colorir os pontos. Vamos dar nome aos pontos. E aí a gente entende que, na verdade, é a projeção dos vértices de um cubo, com diversas inclinações. Eu tenho certeza que você vê esse crânio de forma diversa de você, porque a inclinação é diferente. E Isaías, apesar de estar no alinhamento, o vê de forma diferente, por conta da perspectiva, da distância. E tudo isso é fundamental, e daí a necessidade de se criar um suporte de crânio. Então era tudo a mesma coisa. Então a gente vai olhando, ó, é o mesmo cubo.
na fotografia a gente não vê essa sobreposição, mas na radiografia, que ficou uma aplicação fantástica, isso é uma constante. Então a gente tem essa necessidade de posicionar de forma adequada o crânio. E aí finalmente o efeito da perspectiva. Muito bem, então estamos aqui agora, cada um é um perito. Essas duas radiografias, qual é a diferença entre elas? Nenhuma. É a mesma pessoa. Exato! Está ali o colega que já falou com o gesto. Uma é anteroposterior e a outra é posterior anterior. Perfeitamente. Então a gente tem que ter cuidado para não se perder. E nessa tentativa de construir os suportes para conseguir essas imagens com graus precisos, porque aqui a precisão é muito grande. Aqui a precisão é da ordem de minuto, 1/60 do grau, 1/360 de uma volta inteira. Essa é uma foto, Ruguinei, de 1993. A maior parte da comunidade da campus... Um pouco mais nova que a Scania. Um pouco mais novo do que a Scania. E se você reparar, eu estou usando uma massinha para conseguir uma radiografia. E esse caso foi um caso de repercussão. A gente pode falar que deu na imprensa. É o caso da Ana Elizabeth Lofrano, dos Anões do Orçamento. Só quem é mais antigo vai se recordar. Um caso muito rumoroso. E a necessidade é para quê? É para comparar com a imagem da pessoa e tentar, então, fazer a identificação. E a resposta à família é de extrema relevância social. A família sabe que a pessoa está desaparecida, mas ela precisa da certeza, porque enquanto não a tiver, não vem o conforto. Por exemplo, essa comparação à simetria craniana, e aí a gente começou a bolar 1000 posicionadores, né? Esse é com motor de autorama, mas veja a necessidade do cabo. Ruguinei, o colega do som, ele perguntou, mas como é que você vai ligar? Eu falei, não, filho, é Bluetooth, não precisa ligar. Mas antes era no cabo de aço. Antes era no cabo de aço. De bicicleta, né? De bicicleta, de fio. Veja, esse aparelho era para crânio, mas a gente já estava usando para posicionar um fêmur, para comparar com a radiografia. Olha aí, olha a improvisação, Ruguinei, para medir o grau. Inclusive tinha até um motorzinho com um eixo excêntrico para dar uma vibradinha, porque às vezes rodava só um pouquinho, o ponteirinho não acompanhava. Então ele vibrava para ele me marcar o grau. Isso tudo acabou. Isso aqui é de plástico, da Tilibra comprado na papelaria. Um adaptador para um tripé de câmera fotográfica. Aqui um calcânio sendo... Aqui é para fazer radiografias. Então a caixa de acrílico, e está aqui a caixa, utilizando uns acrílicos velhos que tinham do arquivo do IML, daqueles de separar, daqueles arquivos de papel, a maioria das pessoas não conhece. Agora, esse é da época da Scania, de madeira. Olha aqui o da bolinha de bilhar. Ó, com a bolinha de bilhar. Isso aqui era um must na época, porque não tínhamos nada. Então era tudo muito arcaico. Era uma tentativa de melhorar o nosso trabalho. Aí de novo a bolinha de bilhar. Esse é o do câmbio de bicicleta com cabo de aço. Inclusive isso aqui até rendeu matéria. O pessoal adorou porque a base era uma forma de bolo. E aí, tudo improvisado, Ruguinei. Esse é o com controle. Já tínhamos LEDs, uma coisa maravilhosa, né? Mas não era LED não, era luzinha mesmo. Parou de passar, meu querido. Vamos passando aqui, ó. É o computador. É o meu. A improvisação para secar os ossos. E aí começa uma era mais tecnológica. Essa linha de laser, a gente faz ela subir e descer já com motores de passo, utilizando um scanner hackeado. Sabe o eixo do scanner que vai e volta? Aí a gente põe ele em pé, coloca o laser e aqui, usando os joysticks e o controle. Então, para poder nivelar o crânio de acordo com o plano horizontal de Frankfurt. Então, a tecnologia sendo aplicada à prática. É possível, a gente também tem muitos programas que a gente conecta direto do computador e faz o programinha em Visual Basic. Porque aí o crânio para,
a foto tira, automática, e vai fazendo uma sequência de fotografias conforme a programação. Aqui eu estou usando infravermelho no celular. Só que aí descontinuou o infravermelho, né? Esse aqui não tem mais o infravermelho. Só que isso é coisa do passado, né? Hoje, a gente vai utilizar as tecnologias mais modernas. Então, um vídeo mostrando, utilizando na época o infravermelho com o celular. E usava um controle genérico de televisão para poder fazer esses movimentos. Esse aparelho, ele é muito grande, eu não trouxe não, ele é difícil de carregar, pouco prático. E esse aqui, pequenininho, é muito melhor do que... Agora eu vou conversar, né? Acabei esse aparelho aqui, pessoal, 5h30 da manhã, dessa noite. Porque eu tenho um outro protótipo, que eu te mostrei, mas eu falei, não, a minha audiência merece ver um aparelho bem acabado, uma coisa honesta, e ele vai estar lá junto do caminhão, porque aqui não vai dar para olhar com detalhes. Então você vai poder olhar com detalhes lá do lado do caminhão, assim como a maquete. E veja só, então às vezes você precisa de fazer uma redução para poder o movimento ser mais lento. Mas onde você comprou essas engrenagens? Na época eu não tinha impressora 3D. Estava conversando com o Isaías. Passa a ver um monte de impressora velha, a mulher fica até impressionada. Eu não acredito, você está na caminhonete novinha, vai pegar lixo no latão? Eu falei, vou. Claro que eu vou, Isaías. É lógico. Peguei umas 15, desmontei. Então eu tenho as gavetinhas todas separadas, os eixos, os interruptores, os sensores. Então o lixo e a palestra aqui da reciclagem, do seu... Como é que é o nome dele, Hugnei? É fantástico. Então nós precisamos de pensar nisso para ajudar a salvar o planeta. Mas espera aí, essa imagem está errada, meu querido. Ei, uma imagem de um cadáver, calma, é porque ele tem uma mordida. E essa mordida, foram apresentadas 2 pessoas passíveis de serem os mordedores. Tá aí a foto deles. E aí nós vamos fazer uma análise. E aí eu hackeei o meu próprio hacker. Para passar uma linha de laser, para poder ver o relevo de forma melhor. Então esse é o hacker ao quadrado, porque o aparelho já era hackeado. E com isso você consegue fazer uma curva de nível topográfica para visualizar melhor a marca de mordida. Isso é na prática, isso é real. Isso aqui é caso concreto, realizado aqui no nosso IML. Olha que coisa bacana para quem não conhece. A gente tem que conhecer de tudo. Isso aqui é uma base magnética de torno. Você vai na loja, você tem uma base magnética de torno? Você gira essa rodinha, ele solta. Você gira de novo, você levanta essa base de meia polegada pela haste. Então, quando você quer posicionar alguma coisa temporariamente, arruma uma dessa. É que nem aquela de magnética de banco. Você não consegue tirar. E aí você inclina. Isso aqui foi aproveitado de uma coluna de mesa de fotografia. Então a gente está sempre aproveitando. Aqui dá para ver melhor o on-off dela. E aí aquele hackeado do scanner, né? Esse foi um dos primeiros aparelhinhos que eu fiz, né? Depois que eu fiz um curso e entrei num mundo novo. Um curso desse tamanhozinho que o Venilton, que veio nos visitar, mas não pôde entrar aqui, me chamou. E foi lá com o Arduino. Aí eu olhei e falei, gente, eu não estou acreditando. Porque se eu acendo um LED, eu posso fazer qualquer coisa. E essa é a ideia. Acender um LED, você põe um relé, põe mais um e liga a Scania. Você mexe as coisas dentro de uma residência, uma cortina, Rugnei. Então tá ele aí, ele é bacana, porque ele é multi, ele é flex. Ele fica em pé e tem pezinhos para trabalhar deitado, porque às vezes eu quero a linha na horizontal ou na vertical. E aí, é reiki também, hackeado. Então eu aproveitei um laser, cortei e coloquei. E aqui é a interface em Visual Basic. Então você pode conectar via serial e dar os comandos em Visual Basic. Hoje eu não quero mais fazer isso. Hoje eu quero fazer tudo pelo celular, usando um aplicativo que é o Virtuino. Então você vê lá, craniometria laser. E na medida que eu passo no ponto, eu gravo o ponto. E eu o fazia na época em Visual Basic. Tá aí o professor Paulo Melo, excelente neurocirurgião, a quem eu presto homenagem nesse momento. E por que tem a foto dele? Porque ele me perguntou que aparelho é esse lá no meu laboratório da UNB. Eu falei, professor, eu não vou explicar não, eu vou mostrar para o senhor. Porque hoje
A gente não tem que explicar, não. Porque ninguém deve acreditar no que ninguém fala. Nós temos que ter nossas próprias conclusões. Aí eu tirei a foto e mostrei para ele. E esse é o aparelho. Vamos voltar aqui na foto. Ó, ele não tem orelhas. Então esse é um outro aparelho também, que agora a gente está microprocessando para ele tirar as fotografias a várias distâncias. É um trilho de 6 metros, porque é a distância que a gente trabalha também. Então, tem o carrinho e as micro-regulagens para regular a máquina. Agora assistam esse vídeo que ele é fantástico. Olha aí, ninguém sabe o que é. A pessoa está olhando e está imaginando, o que é isso, né? O que é isso, moça? Você consegue me dizer, Cíntia, o que é isso daqui? Isso é aquela linha de laser sendo projetada num crânio, com 2 espelhos e voltando para fazer a curva de nível do crânio. Porque eu não tinha à época um tomógrafo. Então a gente fazia com o que a gente tinha, ok? Então, olha aqui, nesse ponto você vê uma simetria. E aí compara com a tomografia que a família te mandou. E isso se presta à identificação. Então, você vê que a gente traz a tecnologia. O menino Rugney me perguntou aqui, poxa, ele não perguntou, ele falou assim, poxa, você é muito fera no Arduino, né? Eu falei, cara, eu sei o mínimo necessário. Para acender o LED. Necessário, só o necessário. Tem 1000 coisas que eu não sei. Ah, você mexe bem no CorelDRAW, né? Eu falei, cara, não mexo não. Eu sei fazer os meus gráficos, que eu preciso. Além disso, não me interessa. Então, é para o consumo, Rugney. Então, tá aqui o crânio agora com a luz acesa para você entender aquela curva de nível. Acabou. Olha quantos pinos você tem que soldar. Pensa quanto tempo eu gastei para desenhar esse logotipo da UNB. Nessa telinha. Matheus é meu filho. Começou a fazer engenharia da computação na UNB. Passou um semestre, passou 2. Falei, ah, não, eu vou fazer direito. Falei, vá ser feliz, meu filho. Vá ser feliz. Isso porque eu tenho oficina dentro de casa. Porque nem sabe. Tem tudo. Mas ele quer fazer direito. Eu não posso falar nada porque eu também fiz direito. Então tudo bem. Então tá aí aquele aparelho grandão, né? Com a linha, muito bonitinho, controlando. A gente já viu, Visual Basic. Aí vamos hackear o próprio aparelho. Vamos usar para fazer uma radiografia de dente. Mas como que eu vou segurar? Ah, pega o tie-wrapzinho, coloca. Aí eu fiz esse suporte regulável para colocar a radiografia. A gente pode fazer sem um aparelho? Pode. Mas é muito mais difícil. Porque aqui eu meço o grau exato, faço uma. Na verdade, a técnica é assim, você faz 4. E olha, chega para cá um pouquinho. E aí consegue acertar de forma muito bacana. Então, eu conseguia a posição com... Olha o tamanho desse trambolho. Pesado, ruim de carregar, faltou alça. Esse é muito mais... É a evolução. Então, essa que é a ideia. Nunca se dê por satisfeito. Porque, Rugney, aquela placa-mãe, conta pra nós. Se a gente fosse fazer de novo, ia ser igualzinha? Na verdade, não é mãe, é vó, né? É vó. Ia ser igual? Nunca. Quem foi o corno? Quem foi o corno que desenhou os contatos na beiradinha? Quem que soldou? Amigo, a vida é um aprendizado. Foi de primeira, deu certo de primeira. De primeira. E a surpresinha? E a surpresinha no final? É louco. Então, olha só. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu tenho pequenas inclinações. Aqui, ó, com os graus. Isso aqui foi até uma brincadeira que a gente fez com os alunos. A partir daquela, cada um vai dar um chute, né, para ver quem acerta. E aí a gente conseguiu esta imagem. Atenção, aqui em cima é a imagem da família que a família trouxe, intravita. Aqui nós obtivemos com o aparelho. Aí você olha e fala assim, caramba, com 10% de uma pele apical eu identifico. E com uma probabilidade muito superior ao DNA. Porque eu tenho como fazer o cálculo estatístico dessa probabilidade. Que é a coisa mais simples do mundo. Para fazer esse trabalho de sobreposição, a gente precisa desse aparelho. Aqui outro aparelho não tem nada a ver. É que ele morde para simular a mordida. Ele tinha que ter aparecido lá junto com aquele outro, né? Olha aqui, ó. Esse é um modernão, né? A gente teve uma dificuldade, doutor Aloysio. Aí eu falei, não, eu vou fazer um falangiostato. Para segurar uma falange. Olha aqui, tá até escrito. A gente se diverte, né? Falangiostato experimental.
Aí depois eu fiz um bonitinho. Porque tinha um caso que só tinha um dedo. A radiografia de um dedo. Pra gente fazer a comparação. E aí eu comparo. O trabeculado é exatamente perfeito. Mas se girar meio grau, a imagem que se sobrepõe já não é mais a mesma. Daí a importância da precisão. Tá na hora de eu correr. Quanto tempo falta, Rugnei? 20 minutos. É, ixi. 25, tá bom. Olha esse aqui. Reiker do Reiker do Reiker. Isopor, encapadinho. Haste de fratura, que lá no IML é assim, ó. O cara põe, morre e vai com ela. A gente tira, tem lá os montes. Então aqui tem uma rosquinha. É só colocar o crânio e rodar. Mas parece muito a palestra anterior aqui, viu? Então na estação meteorológica uns ferrinhos desse aí também. Bem parecido. E aí a gente chega no Arduino. Eu não vou aqui desfiar o que é um Arduino, não. Nem eu, porque a gente não sabe. Não. Ó, quem quiser saber, amanhã o Guiné vai fazer um workshop aí, você vai aprender melhor. Mas eu só te falar uma coisa. Entre nesse mundo, senão você tá fora do mundo. Quando eu descobri que eu podia, porque eu adorava, sempre gostei de computador. Eu sou da época do TX, que eu fazia gráfico, e quando acabava bonitinho, desligava da tomada, perdia tudo. Porque não tinha como gravar, a fita cassete não gravava. Aí eu olhei e falei, gente, eu posso interagir com o mundo. Eu posso receber uma informação como a velocidade através de um sensor Hall da Scania. Eu posso dar um comando. E isso é possível com vários microcontroladores. Esse é um dos mais difundidos, mas existem vários, né? E aí a gente chega numa nova etapa, numa nova fase, que é o Virtuino. Esse Virtuino é um aplicativo que te permite construir aplicativos. E é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Olha só. Então, eu já estou aqui conectado. Espero que funcione. Porque quando a gente tem muita gente olhando... Tem surpresinha sempre. Surpresinha, né? Então, nós vamos tentar abaixar. Esse movimento, ele está muito rápido. Para você ver. Mas eu poderia ter programado para ele mexer num passo a cada 3 segundos... E ao final da palestra ele ia ter mexido 1 grau. A engrenagem principal que faz rodar, ela tem exatamente 108 dentes. Aí você vai perguntar, mas por que esse número cabalístico, 108? Aí você vai entender que o motor de passo, ele tem 200 passos por revolução. Aí você vai cair a ficha, quando fizer a conta, que vai dar exatamente 60 vezes 60. E a precisão na rotação, que é uma das mais importantes, é de 1 minuto. Agora, vai desenhar ela, porque você não acha no Thingiverse uma engrenagem para um parafuso sem fim de 108 dentes, não acha não. Aí, meu amigo, foi 2 semanas lutando. Porque você desenhava, ela estava furada. Desenhava, estava furada. Porque eu fiz 44... Pronto, tá aqui. É dentadura. Ah, não. É dentadura. Nossa, fez de primeira, né? Meu amigo, o tanto de peça que tem aqui, ó, que fez e não deu certo, trouxe para mostrar. Tem gente que pensa que fez de primeira. Esse faz a mesma coisa desse. Esse é o modelo analógico. Modelo analógico. E esse é o digital. É a mesma coisa. Rodou o parafusinho aqui, ó. Ele sobe lá, ó. E é super preciso. Agora, tem muito rolamento aqui dentro. São 26 rolamentos para que ele não tenha folga no movimento. Então, eu não preciso de ter preocupação com o leste dele. Vamos só demonstrar mais uma funcionalidade dele aqui. Que é o seguinte. Vamos entortar ele bastante para lá. Eu vou ficar de frente, que aí facilita a minha intuitividade com o comando. Eu tinha desenhado os comandos, os botões assim, pá. Aí toda hora eu falei assim, qual que é qual, né? Eu falei, não, peraí, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, se quer abaixar, é o de baixo, é esse. Se quer suspender, é o oposto. É o mesmo, só que roda ao contrário. Quer inclinar para cá, é esse aqui. Quer inclinar para lá, é o de lá. Olha, ficou mais fácil. Quer girar? É o lado do cantinho, ó. Ou pra cá. A minha vida mudou quando eu falei, gente, eu posso botar o botão onde eu quero.
Porque eu tinha dificuldade, eu ia mostrar para as pessoas. Não, não é esse não, é aquele. Foi só alinhar. Olha aqui, ó. Eu vou mudar a velocidade. Eu vou botar super lento e vou dar um comando aqui, ó. Ele está girando. Vou girar o da frente para as pessoas verem, ó. Ó, tá girando. Super lento. Poderia ser tão lento que todo mundo ia embora. Fica, não, tá parado. Porque aqui eu coloquei 71. O meu dial vai até 200. Eu poderia colocar um dial com 10.000. Poderia colocar uma escala logarítmica. Poderia fazer o que eu quisesse. Entendeu? Mas o fato é que eu vou desbloquear aqui na frente de vocês, ó. Desbloqueei. E você anda com o comando. Se eu clicar no comando, eu falo que ele está ligado na memória virtual número 24. E eu recupero no sketch. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Gente, Virtuino do Elias Pro da Greca. Eu filmei um vídeo pro Elias, né, ligando o caminhão. Parece piada, eu falo em português, não, eu falo em inglês macarrônico. Então aqui tá uma telinha que eu fiz no caso da Scania, que a gente liga a ignição e dá a partida. Aí tá a tal da senha. Vamos contar a brincadeira aqui. O caminhão voltou da oficina, né? Eu falei, Roguinei, tô conseguindo ligar o caminhão não, cara. Eu conecto, mas não liga de jeito nenhum. Eu tô enrolado com um radiador de óleo, Campus Party tá chegando, dá uma força aí. Ele foi lá em casa. O Roguinei passou 1h e 45 minutos. Olhou o sketch todinho. Cara, tá perfeito. O que que tá acontecendo? Aí ele coçou a cabeça e falou, mas você não tinha botado uma senha? Na outra aba tinha uma senha. E a gente esqueceu de clicar com o número correto. Então eu passo um código e ele é validado dentro do sketch do Arduino. Aí ele me retorna e fala liberado. Porque tem um tipo de campo que eu ponho que ele me permite 256 opções conforme o número. Cada número ele põe um texto, na cor e no tamanho que você quiser. Só que eu tinha que escrever isso na tela principal, né? Porque aí eu ficava aqui, ó. Ignição, nada. Ignição, farol. Não funcionava nada. Surpresinha! Aí, surpresinha! Não, a gente tá com essa brincadeira de surpresinha, a gente tem 2 semanas. E a Campus Party tá chegando. Eu falei, gente, meu Deus do céu, essa questão tem que ficar pronta. E o suporte de crânio. Então, aqui, pra gente já chegar perto do final, veja só. Um caminhão. Eu tenho uma caixa cheia de peças aqui, ó. Depois eu vou deixar elas lá, que às vezes as pessoas não entendem como é que eu consigo fazer um movimento. O caminhão, ele trabalha a ar. Então, isso aqui é um pistão, a ar. Um vai, o outro volta, mas tem uns que só vai, volta na mola. Aí eu pego o Arduino, ativo um pino, mas não tem força nenhuma, 40 mA, né? 40 mA, isso aí, ali, ó. É pouco, 40. Aí ele ativa um relézinho. Ah, agora eu já tenho potência. Aí ele ativa um solenoide, que é um ímã que vai abrir a válvula do ar. Agora eu tenho ar aqui. Meu amigo, você faz qualquer coisa. Eu gosto muito de trabalhar com pneumática e com motor de passo. Não gosto de motor de corrente contínua, porque o motor de passo, eu sei aonde eu estou. Inclusive, cadê o celular? Sumiu, tá aqui. Vamos voltar aqui no aparelho. Vamos voltar. Olha, ele tem uma função volta ao zero. Então vamos inclinar ele mais um pouquinho? Tem que ser rápido, né? Para fazer graça. Bem inclinado. Essa mesa balança muito. Não sorri, não? Eu até faço a brincadeira com você. Eu viro de costas. Você põe na posição que você quiser. Eu falo, eu consigo sem olhar voltar. Ó. Aí eu clico, volta ao zero. Aí pronto. Ele volta sozinho. Porque ele grava. E eu tenho um banco de memória. Eu posso gravar quantas memórias eu quiser. Mas voltando aqui à história do caminhão. Olha que legal. Sensores. Um sensor de temperatura, ele muda a resistência conforme a temperatura. Aí você joga 5 volts e vê o que volta. Aí você pega um termômetro de verdade e vê. Quando ele está voltando 4 volts, a temperatura é tal. Você faz uma tabela de correspondência. E no Virtuino, você pode colocar um reloginho que dá um mostrador para você. Então, tanto vai a informação quanto vem. Aí tem sensor de temperatura, de pressão de óleo. Muito cuidado, porque o seu carro antigo, ele não tem um sensor de óleo. Ele tem uma cebolinha, que é o interruptor, é uma variável discreta, é 0 e 1. O sensor é diferente, ele custa mais de 100 reais cada um. A cebolinha custa 20. Aí você pode colocar um sensor Hall nas rodas, que não vai ter partes móveis, magnéticos, para medir a velocidade da rotação da roda.
Aí você põe nas duas, você sabe que ele está fazendo curva. Você põe na da frente e na de trás, sabe que ele está derrapando. E aí você pode tirar a potência do motor, se o acelerador não for mecânico, se for a partir de um servo. E aí você pode buzinar, você pode acender o farol, você pode o que você quiser. Então vejam, em azul, o incoming, o input, e em vermelho, a saída. Mas alguns dispositivos têm tanta entrada quanto saída. Então eu tenho que saber a temperatura e como andar. Muito bem. Como é que faz para trabalhar com o Virtuino? É simples. Você inclui a biblioteca, depois você abre o serial dele, depois você fala assim, home, pronto, acabou. Simples assim? Cara, não tem, é impressionantemente simples. Ah, se você quiser olhar a biblioteca, um dia você abre. Não precisa. E o mais incrível é o quê? Totalmente open source. Open source. Então, é de graça. Aqui, por exemplo, a gente está lendo uma memória digital. Qual? Aquela que eu, através do celular, informei para ele. E conforme o caso, ele vai me dizer se o motor anda para cá ou anda para lá. Então, é muito simples. Depois, se alguém quiser entender como é que eu faço a cadência dos passos do motor, tá? Me procura lá fora que eu não vou entrar nessa seara. É muito legal. Agora, eu tenho que saber onde ele está e que passo que ele está, para saber se vai para frente, vai para trás, né? É bem bobinho. Talvez um colega mais experiente olhe assim e fale assim, cara, seu código é muito burro. Fala, meu amigo, respeita o meu código, porque ele funciona. Agora, me ajuda. Entra em contato e fala assim, cara, faz assim que é muito mais fácil, né? Eu aprendo cada coisa com o Rugney, que eu olho e falo assim, cara, o código era desse tamanho. Falo, não, Bobinho, faz um loop de 1 a 8, que as lâmpadas traseiras são numeradas de 1 a 8. Então por que você precisa falar uma por uma? Né? Então é aquela função que ele vai e volta. Então é tudo simples assim. Tá? E aí, no caso aqui, nem sei o que está escrito aqui. Certo. O motor vai andar. Como eu falei, passos por vez é quantos passos ele vai dar por cada clicada que eu dou. Que é um desses dials que eu coloco aqui. E o outro dial é o quê? É o delay entre um e outro. Então eu posso colocar muitos passos e colocar ele devagarzinho. Se eu clicar, ele vai ficar entendeu? Até completar a quantidade de passos. Isso é importante para voltar para onde eu quero. Então, já encerrando, aqui usando um case, né? Para saber. Então essa aqui é aquela sequência do motor de passo. Ó. Então se ele... Eu chego perto e não enxergo. Ah, aqui eu enxergo, caramba! Então assim, ó. Ali, o case 1, se o motor de passo está no 4, isso parece piada, né? Então aí ele faz a sequência e aqui ativando as bobinas, tá certo? Então ele ativa, por exemplo, lá em cima. Eu vou passar o mouse aqui, ó, mais fácil, ó. Então aqui no caso 1, ele ativa a primeira e a quarta, depois a segunda e a quarta, depois a segunda e a quarta, de novo aqui, estou me confundindo. Ah, não, é porque aqui é cada um dos motores. E aí, finalmente, a Scania. Eu vou passar a palavra agora para o Rugney, para ele explicar a maquete. Vai lá, Rugney, o seu tempo agora acabou. Acabou, tem que ir correndo, rapidinho. Galera, a ideia então é para mostrar o que Maltz, inclusive, é um cara da área lógica. A gente está trazendo aqui para dizer que não precisa... Surpresa. Alô? Alô? Vamos ver se você manda bem. Vamos tirar aqui a parafernália, né? Bem, então isso aqui é legal, é o seguinte. O Maltz, inclusive, é um cara que está na área médica, biológicas, e a gente está trazendo algo aqui que você não precisa ser de nada, de nenhuma área. A gente costuma dizer que para brincar disso aqui, precisa de um pré-requisito básico. Esse pré-requisito básico, quem já participou de alguma palestra conosco, sabe muito bem o que é. Qual que é o pré-requisito, Carlos? Saber ler e escrever. Palmas pra esse cara aqui, ó. Palmas! Sabe ler e escrever, rapaz. Não tem que saber mais nada, não. É porque o pessoal gosta de pôr difícil. Então tem um caminhão lá daquele tamanho lá do lado de fora, mas o caminhão é o quê? Liga,
e desliga relé. Ligar e desligar relé é o quê? Quando você aprendeu a ligar e desligar o LED, é o relé, é qualquer motor, isso é tudo aprendido. Aí a gente colocou esse brinquedo aqui, ó, que o Malto estava falando aí no aplicativo. A gente colocou um aplicativo aqui também para brincar de casinha. A diferença é que essa casinha ela liga na tomada 220. Aí a casinha tem uns móveis cor-de-rosa, da Barbie, parece de brinquedo, mas a choque, né? Então o que a gente vai fazer? Tomando a mesma premissa que o Maltos tomou, eu vou fazer o quê? Vou me conectar, só que agora nós vamos usar uma outra plataforma chamada Node. Essa plataforma a gente entende que é um sucessor do Arduino, mas vamos passo por passo. Vamos começar com o Arduino e amanhã no workshop vocês vão lá às 2h30 para aprender esse cara aqui melhor. Então olha Faz só. uma foto fake minha. Eu vou tirar o microfone aqui 1 segundo só para me conectar aqui. Tava falando. Pega o logotipo lá, hein? Tava falando. Tirou? Show. Surpresinha? Surpresinha. Aqui agora, qual que é a diferença? Nós estamos num ambiente que está rolando aqui Wi-Fi assim, se você pôr um analisador aí, você fica louco, né? E esse cara aqui, chamado Node, é ele que está me gerando meu Wi-Fi. Então pode dar uma surpresinha. A gente tem um congestionamento aqui. Mas eu vou pedir um apoio para o Maltos, para a gente ver se essa casinha já aprendeu a falar. É? Oi, eu sou a casinha. Eu falo. O portão irá se fechar agora. Bom? Tá. Atenção, Vai, surpresinha. o portão irá se abrir agora. Ele tá falando, tá baixo. Ele falou. Ele falou. A gente não está conseguindo captar com o microfone. De novo, peraí, eu vou fazer uma cobertura aqui, ó. Porta travada. Porta travada. Abrindo a porta. Porta destravada. A gente não está captando o som, mas a gente está controlando. Ó, ele aumentou o volume lá. Tenta agora de novo. Porta travada. Porta destravada. Então a gente consegue, não só, o pessoal fala assim, pô, a casinha inclusive fala e tal, não sei o quê. Cara, não tem nada de difícil aí. Você que brinca com isso aí, esse cara tá lendo um wave da vida. Se você sabe o que é um wave, eu simplesmente pus o pino que acende o LED, ele agora dispara o som. Simplesmente isso. Tudo você começou com o quê? Acendendo o LED. E aí, a partir desse momento, eu consegui fazer com que o próprio equipamento me gerasse uma rede Wi-Fi, e mesmo aqui, nessa maravilhosa plataforma de open source chamado Campus Party! Gente, é isso aí que a gente tem para mostrar. A gente vai ter mais uns minutinhos para abrir para pergunta. Qualquer necessidade, a gente está com um brinquedinho maior lá, que é o caminhão, né? A gente costuma dizer o seguinte, quando a gente vai ficando mais velho um pouquinho, o brinquedo é o mesmo.
ele só vai aumentando de tamanho, né? Primeiro, salve de palmas para esse menino Maltos! E agora pro Guinei, continua! Mais alto ainda pro Guinei! Salve de palmas para essa galera! Uou! Pergunta e respostas! E qualquer pergunta pode ser feita. Qualquer uma pode ser feita. A gente sabe dizer, não sei não. Né, Guinei? Meu amigo Isaías, ele comenta o negócio seguinte. Como que é, Isaías? Nunca há pergunta... Não existe pergunta boba. E quando você faz a pergunta, você se torna automaticamente herói de alguém. Que alguém fala assim, ainda bem que alguém perguntou isso. Então se torne herói de alguém e faça a pergunta. Boa! Quem vai ser meu primeiro herói? Vamos lá! Aqui, ó. Colega aqui. Eu fiquei com a curiosidade se você mandou para um buzzer ou você mandou para um alto-falante, ou as duas coisas são a mesma coisa no final das contas. A gente pode chamar que o princípio é a mesma coisa. Só que aqui eu estou tratando de um alto-falante que ele já está preparado para essa situação, até por questões de impedância. Então ali é um alto-falante mesmo. Cartão de memória, alguma coisa? Exatamente! Boa pergunta! Herói! Herói! Palmas desse cara aqui! Exatamente! O wave da vida tá gravado exatamente no cartão de memória. Show de bola! Tem a opção, tem um módulo separado que faz isso também, mas ele é enjoadinho, né? É bem chatinho que nós trouxemos a scanner para fazer a voz do Optimus Prime, que eu não ia pôr a minha, né? Mas funcionou, surpresinha. Campus do ano que vem tem mais. Quem é o próximo herói da vez? Vamos lá, herói! Herói! Levantou a mão, herói! Levantou a mão, herói! Qual que é? Não. Levantou a mão, herói! Colega lá, ó. Pergunta, não tem pergunta. Não tem pergunta, parabéns! Aqui, ó, tem um aqui, ó. Chegando ali lá do fundo. Meu nome é Mike. Na automação residencial, você usou o Arduino ou o Node? Olha que legal aqui! Na evolução do Maltos, partindo da evolução, lembra do cabo de aço? Essa maquete começou com o Arduino. Aí a gente foi evoluindo, e nós estamos no Node. Mas quem depois puder ver, vai até lá, eu tô vendo que tem um Arduino escondido aí, tu tá me enganando. Na verdade, eu só tô usando o Arduino para me fornecer os 5 volts para alimentar o Node. Surpresinha! Outra coisa, o Node e o Arduino, vocês usaram o mesmo código-fonte para fazer a automação residencial da casa? Exatamente, você vai saber mais sobre isso no workshop de amanhã, que nós vamos mostrar a diferença entre o Node e o Arduino, e que ambos são programados na mesma plataforma. Na mesma ideia do Arduino. A mesma ideia. Oi, tudo que você aprendeu não jogue fora não, doutor. Continue com esse aprendizado. A única diferença quando você for usar o Virtuino é que você tem que falar qual é a placa. Da mesma maneira que você fala que é um Nano, que é um Uno, que é uma Mega, vai aparecer a opção do Node. Só muda isso, que a biblioteca é outra. Ah, tá. Tá? Entendi. Mas é igualzinho, colocar na memória, tirar da memória, igual. Irmão. Se eu quiser fazer o reconhecimento facial ou biometria, é possível abrir uma porta, por exemplo, a partir da imagem da face da pessoa, com esse Node ou Arduino? Veja só, na verdade você vai precisar de um processamento maior, porque esse aqui é só um microcontrolador. Aí você tem que partir para um RESP. Microprocessador para ter velocidade. Isso. Inclusive agora, recentemente, eu e o Mouse participamos de uma banca lá na UNB, que exatamente a apresentação de doutorado era reconhecimento de face. Mas com o Arduino, não. Não tem velocidade. Não tem. E pensa só um minuto. Se
Se você tentar tocar um vídeo no Arduino, ele não tem velocidade de processamento. Esse Node, enquanto esse cara gira devagar o Arduino, o Node, ele gira já quase 80 vezes mais. Aí já é possível. Com o RESP, você pode, por exemplo, fazer o jogo de bolinha de ping-pong autômato. Ele tem velocidade para reconhecer, filmar, reconhecer a bolinha e comandar as raquetes. Com o Arduino, não. Galera, a gente quer agradecer porque nosso tempo aqui estourou, mas a gente vai estar na campus até o final, estamos lá no caminhão e seja bem-vindo amanhã no workshop. Uou! Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí, no corredor, lá fora, em qualquer lugar. Show.